Olá, e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela venha ser sobre a tua vida, sobre a vida da tua família, e a graça de nosso Deus venha ser derramada sobre o teu lar e sobre a tua família. Deus abençoe o seu dia. Meu nome é Luiz Mauro e neste momento eu tenho uma palavra da parte de Deus para o teu oração. Louvado seja Deus. E convido a você e abra a sua Bíblia juntamente comigo no livro do profeta Jonas e vamos fazer a leitura. Livro do profeta Jonas no capítulo 4 e o seu verso de número 1 e nos diz assim a palavra do Senhor. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e se enfureceu. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa. Foi por isso que me apresentei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e prometes hastear, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar ao leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, Senhor, e estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas e não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda. Além de muitos rebanhos, não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Louvado seja Deus. Meu amado ouvinte da palavra de Deus, para que nós possamos compreender essa história de Jonas, precisamos voltar no capítulo 1 do livro de Jonas, quando Deus ordenou a Jonas, dizendo para Jonas: Jonas, vai até a cidade de Nínive e lá você prega contra ela e eu irei destruir aquela cidade. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia vai nos dizer que Jonas, ao invés de obedecer à voz do Senhor Deus, ele tomou um caminho diferente, ele tomou um caminho ao contrário daquilo que o Senhor Deus tinha ordenado para ele. Louvado seja Deus. E Jonas fugiu da presença do Senhor, louvado seja Deus, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio e se destinava a aquele porto. Louvado seja Deus. Jonas desceu à cidade de Tarsis, se dirigindo para Jope, e ali ele pegou um navio, tomando um rumo diferente daquilo que o Senhor Deus tinha ordenado. Mas por que Jonas fez isso? Nos diz a história que o povo de Nínive era um povo cruel, o povo de Nínive era um povo violento, o povo de Nínive era um povo bárbaro. Louvado seja Deus, era um povo que não tinha misericórdia, era um povo que não tinha compaixão, era um povo violento, aonde matava as pessoas, aonde pegava uma mulher grávida, segundo a história, cortava a sua barriga e colocava um ato dentro e costurava a barriga daquela mulher. Louvado seja
seja o nome do Senhor. Tamanha era a malvadeza daquela oração e deixou o Senhor Deus irado. E o Senhor chamou Jonas e disse: olha, vai até a cidade de Nínive e lá você vai pregar contra ela o arrependimento. Lá você vai pregar contra ela o juízo de Deus. Mas Jonas, conhecendo o Deus a qual ele servia, Jonas sabendo da misericórdia do Senhor, Jonas sabendo da compaixão de Deus, Jonas fugiu da presença do Senhor. Interessante, o texto vai dizer, e Jonas fugiu da presença do Senhor. Ora, quem vai fugir da presença de Deus, quem vai se esconder da presença de Deus, não tem lugar onde o homem vai para ele se esconder da presença de Deus. A Bíblia diz que Jonas pegou um barco em direção ao contrário daquilo que o Senhor Deus tinha ordenado. Jonas toma um barco e desce até a proa do barco, até o porão do barco, e ali Jonas vai deitar, vai dormir. Coisa de pessoas que é desobediente à palavra de Deus, coisas de pessoas e desobedece ao Senhor. Louvado seja Deus. A Bíblia vai nos dizer que o Senhor Deus manda uma tempestade no mar. Louvado seja Deus, uma tempestade muito violenta, ao ponto de sacudir o barco, ao ponto de quebrar o barco no meio, ao ponto de querer fazer o barco ir a pique. Louvado seja o nome do Senhor. Os marinheiros daquele barco começaram a pegar todas as suas barragens e jogar no mar, para ver se acalmava mais, para ver se o barco não se afundasse. Louvado seja o nome do Senhor. Mas diz a Bíblia Sagrada, e um marinheiro desceu até o fundo do barco, na proa do barco, e viu Jonas dormindo sossegado. E o marinheiro disse: a horda dormente, tu não está vendo o que está acontecendo conosco? Estamos perecendo, estamos morrendo, e você está aí embaixo dormindo? Quem és tu? De que povo é teu? Qual é a tua nação? E Jonas vai responder: eu sou hebreu dos hebreus e sirvo ao Deus dos céus. E sirvo ao Deus Criador dos céus e da terra. Aqueles marinheiros temeram com medo, porque aqueles marinheiros conheciam o Deus de Israel. Aqueles marinheiros ouviu falar do Deus de Israel. Louvado seja Deus. E Jonas disse para ele: olha, por causa de mim vos sobreveio este mal. Me pegue e me lance na profundeza dos mares. E aqueles marinheiros temeram, mas a Bíblia vai nos dizer, e eles lançaram sorte, e a sorte caiu em Jonas. Meus amados irmãos, louvado seja Deus. A Bíblia nos diz que aqueles marinheiros jogaram Jonas na profundeza do mar, mas o Senhor Deus, ele proveu um meio de transporte para Jonas. O Senhor Deus proveu um peixe, louvado seja Deus. E aquele peixe engoliu Jonas. Bendito é o nome do nosso Deus, e vive e reina para todo sempre. Mas dentro da boca do peixe, dentro do ventre do peixe, nos diz no capítulo 2 do livro de Jonas, a oração de Jonas. Dentro do ventre do peixe, Jonas vai orar ao Senhor. Dentro do ventre do peixe, Jonas vai clamar ao Senhor. Dentro do ventre do peixe, Jonas vai suplicar ao Senhor. Ao certo ponto de Jonas dizer: dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Muitas das vezes nós só deixamos para orar ao Senhor em momento de aflição. Muitas das vezes nós só deixamos para suplicar a Deus em momento de desespero, como Jonas orou ao Senhor no ventre do peixe. Mas o texto vai continuar nos dizendo, meus amados irmãos, e dentro da boca do peixe, Jonas clamou a Deus, pediu a Deus misericórdia, pediu a Deus perdão. Louvado seja Deus. E Jonas fez um voto com Deus. Louvado seja Deus. E o Senhor Deus deu ordem ao peixe para que Jonas fosse vomitado na praia de Nínive. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia vai nos dizer no capítulo 3, e o peixe vomitou Jonas à praia de Nínive. E Jonas agora, ele entra pela cidade de Nínive,
preando o arrependimento, preando a palavra de Deus, levando a palavra de Deus àquela cidade de uma tal forma, de uma certa maneira, e toda aquela cidade veio a se arrepender. O rei daquela cidade baixou um decreto e todos jejuassem, todos consagrassem, seja homem, seja mulher, seja criança, sejam animais, todos eles consagrassem as suas vidas ao Senhor. Em saiba, o Senhor Deus venha ouvir o seu arrependimento. Louvado seja Deus. O rei baixou um decreto, louvado seja Deus, e aquela cidade se arrependeu, e o Senhor Deus teve misericórdia daquela cidade. Mas diz a Bíblia Sagrada, no capítulo 4, aonde nós lemos, e Jonas louvado seja Deus, ficou irado, profundamente irado. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. E ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso, eu disse, quando ainda estava em casa. Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és um Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor. Olha as palavras de Jonas. Olha o que Jonas vai nos dizer. Eu sabia que tu és um Deus misericordioso e compassivo. O que seria de nós, meus irmãos, se não fosse a misericórdia do Senhor? O que seria de nós se não fosse a compaixão de Deus para as nossas vidas? Outrora nós estávamos como ovelha desarrada, sem Deus, louvado seja Deus, sem paz. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que Deus é um Deus de misericórdia, e Deus é um Deus compassivo, e Deus é um Deus de compaixão, louvado seja Deus. E a Bíblia nos diz que Jonas, irado e revoltado, subiu até o monte, e lá naquele monte Jonas ficou observando aquela cidade, esperando o que haveria de acontecer com aquele povo, com aquela cidade. Mas, meus amados irmãos, louvado seja Deus, a Bíblia diz que o Senhor Deus fez brotar uma aboboreira por sob a cabeça de Jonas, louvado seja Deus, e a sombra daquela aboboreira trouxe paz, trouxe alma para a vida de Jonas naquele momento, louvado seja Deus. Mas a Bíblia vai nos dizer que o Senhor Deus, ele manda uma lagarta para destruir aquela aboboreira, louvado seja Deus. E no dia seguinte, um sol, louvado seja Deus, escaldante sobre a cabeça de Jonas. Jonas se irou, Jonas se desgostou e pediu Deus a morte. Olha, Senhor Deus, melhor me é morrer do que viver. E o Senhor Deus responde para Jonas: tu tem misericórdia de uma aboboreira, e tu não trabalhaste, tu não reaste, tu não plantaste, louvado seja Deus. E eu não terei misericórdia de uma cidade de mais de 120.000 pessoas? Louvado seja Deus. Deus mostrando para Jonas e Deus é soberano. Deus dizendo para Jonas e Deus é poderoso. Deus dizendo para Jonas e Deus é um Deus de compaixão. E Deus é um Deus de misericórdia. E Deus é um Deus de amor. Louvado seja Deus. O Senhor Deus teve misericórdia daquela cidade. O Senhor Deus teve compaixão daquele povo cruel, aquele povo violento. Mas o Senhor Deus perdoou. Quando Jonas entra pela cidade preando para aquele povo o arrependimento, louvado seja Deus. Deus perdoou o pecado daquela nação, Deus perdoou o pecado daquele povo, Deus teve misericórdia daquele povo. E o Senhor Deus diz para Jonas: Jonas, não hei eu de ter misericórdia desta nação? Meus amados irmãos, Deus tem tido misericórdia de nós, Deus tem tido compaixão das nossas vidas, Deus tem perdoado os nossos pecados. E o Senhor Deus, ele quer perdoar o meu e o teu pecado. Não importa o pecado que você cometeu, não importa o que você fez, o que você praticou, Deus é perdoar o teu pecado. E foi por isso ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer numa cruz do Calvário. Louvado seja Deus, levando sobre si todas as nossas iniquidades, levando sobre si todas as nossas transgressões, levando sobre si as nossas dores. Mas a Bíblia nos diz: o castigo que nos traz a paz está
estava sobre Jesus. E se hoje eu e você nós temos paz, e se hoje eu e você nós encontramos a paz, foi por causa do brado de vitória de Jesus Cristo naquela cruz do Calvário. Meu amado irmão, ouvinte da palavra de Deus, eu convido a você neste momento a abrir o teu coração para esta palavra. Eu convido você neste momento a abrir os teus ouvidos para esta palavra. Independente de placa, independente de religião. Não estou aí pregando religião, não estou aí falando de placa de igreja, mas estou aí neste momento falando em nome do Senhor Jesus Cristo, levando até o teu coração esta palavra e pode mudar a tua vida, esta palavra e pode transformar o teu coração neste momento. Talvez você ache que não tem mais jeito para a tua vida, talvez você ache que já não tem mais solução para a tua vida, mas a solução é Jesus Cristo. A paz que você precisa é Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Meu amado ouvinte da palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele por ti tudo fará. O Senhor Deus está de braços abertos neste momento, te fazendo um convite: vinde a mim, todos vós estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, e sou manso e humilde de coração, e encontrarei descansos para as vossas almas. Meu amado irmão, o nosso descanso está no Senhor, a nossa paz está no Senhor. Convido a você a entregar o teu caminho para o Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida. Fique com essa palavra e o Espírito Santo de Deus venha falar fortemente ao teu coração. Louvado seja Deus. Antes, eu convido a você e se inscreva neste canal, dê o seu like, aperta o sininho e compartilhe para receber mais mensagens como essa. Deus abençoe, fique na paz, em nome de Jesus. Amém.